Se você ainda acha que venda e resultado vem de sorte, esse canal não é para você. Eu sou Ana Ribeiro, da Organi Empresarial, onde nós trabalhamos com consultoria empresarial, moldada em pessoa, processo e resultado. Bem, aqui não vai ser uma aula, tá? Vai ser um bate-papo bem legal para você, empresário, que muitas vezes tem muito conteúdo bom, mas não sabe aplicar na prática. Pessoal, nós nunca tivemos numa era de tanto conhecimento. O conhecimento hoje ele é commodity para todo mundo tem acesso, todo mundo consegue. E por que tendo tanto conhecimento, muitas vezes eu me vejo muito perdida? Pensa um pouquinho comigo, vai. Eu tô nos meus 30 e poucos anos e alguns anos atrás, ter conhecimento era muito difícil. As pessoas falavam sobre algo, era a única referência que nós tínhamos. E é claro que a gente seguia muito o nosso instinto. E nós trabalhávamos muito com cópias, tá? A gente via empresas que davam certo e tentávamos aplicar do nosso jeito. E algumas coisas davam certo e nós íamos desenhando. A minha família, nós viemos de mercado de posto de gasolina. Nós sempre tivemos empresa. E eu noto que passava muitos momentos, né, de poucas vendas, problemas com a equipe. E eu falava, gente, por que isso acontece, né? Que desafiador ser empresário. E eu me tornei uma empresária, tá? Vou contar um pouquinho pra vocês. Mais ou menos, eu tive a minha formação pro direito e eu sempre quis ter uma empresa. Eu sempre gostei muito de café, pois minha família produz em Minas. E eu falei, vou abrir a minha cafeteria. Ela durou quase 10 anos, tá? Foi muito aprendizado. Nesse livro aqui, O Mito do Empreendedor, eu conheci ele bem no comecinho da minha empresa e foi um divisor de águas, porque ele conta das etapas empresariais. Eu queria muito ter evoluído até a última etapa, mas eu vi que naquele momento, com o que eu estava fazendo, que não era de uma maneira intencional, foi o que impediu que a minha empresa crescesse mais. Mas eu fiquei muito feliz na nossa jornada. A minha empresa, ela iniciou de uma empresa bem pequena, que eu tinha muito amadorismo, eu tinha um olhar de amor por aquilo, e tá tudo bem, mas eu deixei que esse amor fosse tão grandioso que eu quis fazer tudo. Eu quis fazer marketing, eu quis fazer limpeza, organização e venda, eu fazia tudo e não fazia nada bem feito. Isso a gente fala para empresas mais novas, né? Empresa que a gente fala que iniciou e está na fase da infância. Que o dono está apaixonado pelo negócio, que ele quer fazer tudo, que ele tem dificuldade de entregar uma tarefa para alguém, ainda acha caro contratar. Eu vou falar um pouco desse livro para vocês entenderem o que vocês vão encontrar aqui no canal. E aí nessa fase da infância é a fase do primeiro amor. Até que você fala, meu Deus, eu tô preso na operação. Eu saí do CLT porque eu tava preso, eu tô muito mais preso que aqui. E eu não tenho salário, muitas vezes eu não tenho prolabore, eu tô tirando, tá aquela mistura de pessoa física e jurídica. Interessante, né? E aí pensa uma coisa comigo. Nessa etapa, a gente tem que tomar uma decisão. Eu contrato pessoas ou não? E aí mora o pulo do gato. Muitos contratam para pagar barato, não passa as tarefas, passa de um jeito mais ou menos assim, não tem esse trabalho, e aí ele simplesmente faz o seguinte, sai um pouco da operação, dá aquela delargada na verdade. E ele começa a fazer as coisas, ocupar o tempo dele, deixar algumas tarefas de lado, delegar muita coisa para essa pessoa e não treiná-la. E o pior acontece. A operação começa a perder qualidade, você começa a perder cliente, ou realmente não tem mais aquele brilho no olho. Ana, como soluciona, tá? A gente vai falar de uma forma breve, que eu ainda vou adentrar esse livro com vocês. Você tem que entender que tem que treinar essa equipe, que tem que ensinar. Que essa pessoa que tá com você, ela não é você, ela não tem que ter suas responsabilidades, mas ela tem que saber o início, o meio e o final e ser acompanhada. Quando você passa essa fase, você vai para a fase da juventude. Na fase da juventude ainda tem problemas, tá? Que são aqueles que as empresas fecham até os 5 anos. Ainda tem dependência financeira total sua, você não consegue tirar seu prolabore, você tira o seu dinheiro da pessoa jurídica e mistura com a física, só usa um cartão. Então já tem essa bagunça e qualquer problema estrutural de venda na sua empresa, você fica com contas a pagar, a vencer. O seu funcionário de hoje, né, você ainda não tem um caixa para marketing, ou até tem, mas ainda está um pouco confuso. A gestão de tempo aqui, seu empresário, ela é fundamental, ela é fenomenal para que você passe para outra etapa. Eu digo que a minha cafeteria, o Santa Ana Cafés, eu parei nessa etapa, eu estava indo para a fase adulta, mas eu não suportei a pressão que seria, eu não sabia se eu queria isso mesmo para mim. Que é um outro ponto que fazem muitas empresas estar patinando no mesmo, pelo dono não assumir que talvez esse negócio não seja mais para ela. Ou que realmente não tá conseguindo entregar o que ele gostaria ou não tá valendo a pena, tá? A gente tem que falar muito sobre isso. Nunca teve uma época de tantos empresários, porque queriam empreender, mas sem compreender o peso disso. Eu falo que é o ônus e bônus do empreender. E aí, né, eu tava nessa fase da juventude, onde eu tinha uma equipe para mim, eu conseguia me ausentar um pouco, eu tava conseguindo resultado, eu tava melhorando financeiramente, eu tava tendo mais consciência, mas eu não tinha o tal da reserva de emergência por anos, eu tinha um prolabore legal, mas eu estava pensando muito a cada dia, sabe? Eu não pensava como seria lá na frente, eu tava na questão muito do presente. Isso é valioso, gente, mas é importante ter planejamento.
Só que nos meus planejamentos eu não queria crescer a operação. Só que para crescer as vendas que eu tinha, eu precisava crescer um pouco a operação em várias ações. E a gente muitas vezes se vê de mão atada. Ana, mas eu quero ser pequenininho. Tá bom, mas se eu quero ganhar mais, eu tenho que condizer, né? E aí o que aconteceu? Eu vi, né, eu já tinha nesse período, eu sempre tive 2 empregos, né? Eu tive a Organa, onde eu sempre dei treinamentos para a empresa, e o Santa Ana. E eu entendi que o Santana estava me consumindo e eu fui muito humilde, né? Que foi falar assim, esse momento não é para mim, não é o momento que eu estou vivendo agora. Eu não sei se eu quero estar nesse ramo alimentício, afinal de contas eu nunca vim desse ramo, né? Eu trabalhei com café e isso não tinha muito a ver comigo. E eu tava com muito medo de fechar e o que as pessoas iam pensar, e a minha autocrítica comigo mesmo. E eu falei, não, parou, eu devo satisfação só pra mim. Graças a Deus não foi falência, não foi perca de dinheiro, eu vou sair pagando as contas, pagando tudo certinho, e a hora é essa. E quando eu fechei essa fase, eu entendi que eu não tinha gestão de tempo, gente. Eu entendi que eu estava me enganando, né? Que eu estava rodando em círculos. Eu achava que o faturamento era sorte, eu tinha algumas ações de campanha de venda, mas não estavam sendo constantes. E sim, se eu tivesse tomado algumas decisões, o Santa Ana teria ido para a fase adulta. E a fase adulta a gente fala que é uma fase onde o dono não precisa estar full time na empresa. Já tem as divisões de física e jurídica, tem um prolabore legal e tem reserva de emergência. Ana, mas isso é sonho, parece hipotético. Não acho. Eu acho que realmente se você se estrutura dá certo, por isso que tanta empresa cresce. E esse pensamento pequeno que faz a gente achar tudo tão distante que a gente nem dá o primeiro passo, gente. É igual quando você fala assim, é previdência privada, põe dinheiro na poupança e fala, vai demorar tanto para render. Você acha mesmo que vai dar certo? Se ninguém começar, não vai mesmo, tá? E beleza, tá? E aí na fase da adulta, é onde a maioria das empresas estão, tá? Ainda tem o toque do dono, ainda é algo um pouquinho familiar. Ainda eu preciso ligar pro dono para ver se precisa fazer isso, ainda tem... A empresa ainda tem a carinha do dono, tá? Não que isso seja ruim, mas impede de dar alguns passos de crescimento até você amanhã vender essa empresa, até você torná-la uma filial, uma franquia, tá? Isso é muito, muito legal. Em alguns casos, alguns deles ainda tem esse problema com online. Ana, como que eu saio da adulta para a maturidade? A maturidade, eu dou um exemplo, que são empresas mais consolidadas, onde você contrata pessoas muito melhores que você, onde você entrega funções muito claras e vocês têm total previsibilidade dos próximos anos. Vocês sabem o que vocês querem fazer, o que precisa investir. Ainda na adulta, você vê como investimento como custo. O preço é esse. Neste ponto, a gente vê a empresa como valor. Os investimentos são valorosos, eu acompanho as inovações, eu acompanho a internet, eu tenho uma leitura, gente, eu tenho um setor de pessoas e processos muito consolidado. Consequentemente, o resultado tem. Eu adoraria falar isso com o Santa Ana, não foi. Mas com o Organa a gente tá fazendo esse trabalho, assim, de formiguinha, mas que tá dando muito resultado, sabe? E eu te conto isso porque é tão normal a gente se sentir impotente como empresário. É tão normal quando a gente olha e fala assim, cara, o que tá acontecendo? E a gente nunca teve tanto conhecimento. Mas eu ainda vejo que o grande problema é o seguinte: a gente pega exemplos que não são os nossos e tenta fazer um copia e cola, não entendendo a operação. Na Morgana Empresarial, a gente faz um trabalho, gente, tão consolidado de você ler a sua operação, ler o que você queria que a sua operação ou seu cliente sentisse, o que se perdeu no tempo. Porque nesse momento é que você começa a entender onde a sua operação se perdeu, qual é a leitura da sua operação hoje. Quando eu falo sua operação, é essa jornada do cliente, a sua equipe, onde você deseja chegar, as suas ações para com os de fora e como eles leem isso. É um trabalho assim bem longo, tá? Eu quero trazer nesses vídeos para vocês muita verdade, muito olho no olho, mas muita clareza e maturidade sobre a vida empresarial. Nós atuamos nesses últimos anos em mais de 30 segmentos. Nós adentramos, gente, com mais de 2.000 pessoas. Eu tenho muito prazer em falar isso para vocês, porque foram resultados que muitos donos estavam com afinco e fizemos juntos e outros que desacreditavam, porque eles estavam realmente querendo fechar as portas. Alguns deles resolveram, de acordo com o tempo, de se encontrar em outras áreas e foi um divisor de águas para a vida deles. E outros falaram, Ana, eu não imaginei que ia dar certo. E lembre, né, eu sempre digo que a resposta está dentro de você, empresário. Porque você começou esse negócio, ele é único, tá? Teve um porquê desse começo e a gente muitas vezes perde tudo isso por não tomar essa proporção, por não entender que somos únicos e virar várias cópias. E será que nós viramos cópias? Será que a gente está agindo com essa responsabilidade? Será que a gente está culpando todo mundo e tirando, né, nos exonerando daquele problema atual? Porque só você vai poder solucionar. Mesmo que seja um problema com o funcionário, mesmo que seja uma queda de vendas, você como dono está lá remando esse barco. E é sobre isso, tá? Eu quero muito estar com vocês nos próximos canais. Se você puder, curte, compartilha, comenta, isso é muito importante. Nós somos um canal que está subindo, está começando agora, mas eu quero traçar essa jornada com vocês. E até breve.